Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. A aula de xadrez de hoje nós vamos começar a falar sobre a defesa Berlim, defesa berlinesa, defesa berlinense, também é um dos nomes que costumam aparecer. E a gente vai analisar algumas possibilidades, né, para utilizar a defesa Berlim, e a gente vai analisar algumas estruturas dentro desse tipo de jogada, beleza? Então, começamos com E4, depois de E4 E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 é a abertura espanhola, a abertura Ruy Lopes. E quando a gente joga cavalo F6, a gente tem a defesa Berlim, a defesa berlinesa, berlinense. Então, normalmente a gente vai analisar as opções para as peças pretas. Então começou com peão em E4, peão em E5, cavalo F3, cavalo F6. Quando vem bispo B5, a gente joga cavalo F6. Existem outras possibilidades aqui também que às vezes transpõem para uma berlinesa, uma defesa Berlim. Por exemplo, a gente pode jogar aqui A6, atacando o bispo, e bispo pode jogar em A4, ou bispo toma em C6. Vamos analisar primeiro a possibilidade do bispo em A4. Se bispo A4, a gente tem cavalo F6, né? E depois do roque, bispo em E7. Depois do bispo em E7, a gente tem a opção de D4 para as brancas e a gente também tem a opção de bispo toma C6. Se D4, lutando pelo centro, a gente tem E toma D4, E5 atacando o cavalo, cavalo E4, torre E1 atacando o nosso cavalo central, cavalo em C5, bispo toma C6, D toma C6 e dama toma D4. Dama toma D4 recupera o peão central, mas ele também pode recuperar com cavalo. Cavalo toma D4 é uma possibilidade aqui para as peças brancas. Vamos lá de novo. Cavalo toma D4. Isso. Depois roque para as peças pretas. Cavalo em C3, F5, F4, cavalo em E6, cavalo F3, bispo B4, bispo E3, bispo toma C3, B toma C3, a gente deixa um peão dobrado ali para as peças brancas, né? Uma pequena debilidade na estrutura das peças brancas. C5, dama D3, dama E7, torre de AD1, H6, H3, B6, liberando a diagonal para o nosso bispo, ali a diagonal do fianqueto. Rei F2, bispo B7, dama D7, dama toma D7, torre toma D7, e aí a gente tem uma continuação já para um final de jogo, né? A gente já levou boa parte da partida aí até o findar do meio jogo, durante a partida de xadrez. Se dama toma D4, a gente tem a recuperação do peão, do mesmo jeito que a gente já tinha comentado anteriormente, ok? Ok, D4 é uma possibilidade. Se ele não joga D4, ele pode capturar direto em C6, ok? Se bispo toma em C6, a gente tem peão toma C6, torre em E1, cavalo D7, e D3 é uma possibilidade para as peças brancas. Por que D3? Porque aqui ele está pensando em manobrar o cavalo, passar o cavalo para D2 e depois para C4. E a gente também pode ver esse cavalo saindo aqui de F3 para liberar a ruptura de F4. É uma posição também comum para esse tipo de partida. Mas a gente vai comentar também, ao invés da opção de bispo A4, a opção de bispo toma C6. Se bispo toma C6, o peão preto pode tomar em C6, e agora as brancas elas podem optar por alguns caminhos. Primeiro, se cavalo em C3, a gente vai chegar numa estrutura bastante parecida com as anteriores. Por quê? Agora as pretas podem jogar F6, D4, parecido, né, com o anterior, XD4,
cavalo toma D4, C5 atacando o cavalo, e o cavalo recua para E2. Dama toma D1 cheque, cavalo toma D1, e a gente tem uma estrutura, né, bastante parecida com a anterior. Dessa vez, a fraqueza consiste no peão dobrado, na ala da dama, aqui, e nessa estrutura de peões das pretas que não está 100%, né, alinhada, não está muito boa essa estrutura de defesa das peças pretas. Agora imagina o seguinte, ao invés de cavalo C3, as brancas também têm a opção do roque. Se elas jogam roque, a gente tem um pensamento parecido, só que com uma cravada, né? Ali buscando cravar o cavalo de F3, jogando o bispo em G4. Depois disso, a gente pode desenvolver o nosso bispo para D6, depois cavalo em E7, e a gente tem a jogada F6 ainda, para finalizar o desenvolvimento aqui das peças pretas. Por exemplo, F6, D4, toma D4, cavalo toma D4, C5 atacando o cavalo. E agora ele pode jogar tanto em E2, que a gente já viu anteriormente, como em B3. Se o cavalo vai para E2, dama toma D1, torre toma D1, bispo D7, a gente tem o par de bispos aqui do lado das peças pretas. E como vantagem das peças brancas, eles têm uma estrutura de peões interessante ali na frente do rei. Só que os dois bispos, eles vão enfrentar essa estrutura de peões melhor, e aí o jogo já fica mais equilibrado, por assim dizer. Ok. Ao invés do roque, ele também tem a opção de jogar D4 agora de novo, aproveitando essa nossa debilidade na defesa Berlim desses peões dobrados. Toma D4, cavalo toma D4, C5 atacando o cavalo, como sempre nos exemplos anteriores também foi assim. Cavalo E2, dama D1, e agora rei toma D1. Nessa opção, nessa linha, fica pior para as peças brancas porque elas perdem o roque. Então ele tem que capturar de dama. Se ele capturar de cavalo, né, novamente, a gente ataca o cavalo e consegue tirar o roque das peças brancas. Agora, se ele captura de cavalo, mostra que ele conhece a posição. Se ele captura de dama, mostra que ele conhece a posição. Ou melhor dizendo, cavalo ele vai perder o roque. Dama toma D4, cavalo toma D4. A gente tem essa debilidade, é jogável, claro, mesmo com essa debilidade, mas a gente percebe uma vantagem das peças brancas com esse peão podendo avançar para E5 e com a nossa fraqueza com o peão dobrado ali também. Beleza. Mas a gente vai continuar com o seguinte pensamento. Depois de cavalo F6, roque das brancas. Beleza? A gente, ao invés de jogar em A6 atacando o bispo direto, a gente vai fazer a defesa berlinesa mesmo, sem transpor nada. A gente dá a oportunidade para as brancas fazerem o roque, se protegerem, mas a gente tem cavalo toma E4, D4, cavalo D6, bispo toma C6, D toma C6, D toma E5, recuperando o peão, e agora podemos jogar cavalo E4 para poder manobrar o cavalo e trazê-lo de volta ali para E6. E se dama em E2, ele prepara ali um ataque à nossa dama também em D8. É uma possibilidade que a gente tem que estar atento, né, como uma jogada das peças brancas. E cavalo F5, tem dama D8 e rei toma D8, com um problema duplo aí para as peças pretas. As peças pretas perderam tanto o roque, como acabam com essa debilidade aqui na ala da dama, com esse peão dobrado, né? Que é esse peãozinho, né, um em cima do outro aqui, sem a proteção de outro peão possível para o peão de trás. Então a gente vai continuar falando sobre algumas possibilidades nessa posição, e principalmente sobre os finais da berlinesa, que parecem muito com outros finais
que são muito jogados em outras aberturas do jogo de xadrez. Então essa é a defesa Berlim. A gente vai começar a comentar sobre ela e vamos dar continuidade nos nossos próximos vídeos. Vamos juntos, até a nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!